sejam muito bem-vindos ao podcast do CHAP. Hoje a gente traz um bate-papo mais do que especial sobre o Janeiro Branco, que é aquele momento da gente falar sobre saúde mental, sobre os cuidados voltados à nossa saúde mental. E é claro que eu não poderia participar desse bate-papo sozinha. Hoje aqui comigo a doutora Dani Rita, que é psicóloga graduada pela UFRB. Ela também é pós-graduada em docência no ensino superior, além de ser autora aí do Guia Prático de Orientação Parental. Dani Rita, que é parceira do Espaço NELS, que é o nosso parceiro aqui de hoje do podcast do CHAP. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Nada, e hoje a gente vai falar justamente sobre o Janeiro Branco, né, que acontece no mês de janeiro, justamente nesse momento onde a gente está começando o novo ano, e é o momento da gente trazer esses novos planos justamente de pensar em como cuidar da nossa saúde mental nesse novo ciclo que se inicia. E como eu falei, o podcast do CHAP hoje é em parceria com o Espaço NELS, que é uma clínica de saúde integrada que traz aí atendimentos em diversas áreas, como psicologia, fonoaudiologia, nutrição, psiquiatria. É um espaço que fica localizado ali no ICHEP, tem profissionais altamente qualificados. A doutora aqui é um exemplo disso, trabalha lá com o pessoal. E vale lembrar que lá tem esses profissionais que trazem esse atendimento acolhedor, humanizado, estão preparados para atender pessoas de todas as idades. E você que estiver interessado em marcar a sua consulta, pode marcar através do CHAP mesmo. Tem descontos que podem chegar até 70%, então não perde seu tempo, já baixa o aplicativo do CHAP para ter aí a sua consulta marcada. E bom, doutora, vamos falar do Janeiro Branco. Quero primeiro que você traga assim um panorama geral sobre esse momento das pessoas voltarem a olhar a saúde mental, não só em janeiro, mas também durante todo o ano. Ai, que bom, né? A gente precisava mesmo estar focado na saúde mental, até porque a saúde não funciona sem a mental. Exatamente. E as pessoas têm esse costume de separar, né? A gente se reparte muitas vezes em dois lados. O lado mental e o lado físico, como se a gente fosse dois. E a gente é um só, na verdade. Na nossa saúde é integral. A questão é que a saúde mental, muitas vezes, ela é colocada de uma forma subestimada, né? Como se ela fosse inferior à saúde física. Até por uma questão histórica, cultural mesmo, né? A medicina chega aí muito à frente da psicologia. A psicologia ainda é uma profissão extremamente recente, moderna, se a gente parar para pensar. No Brasil, 60 anos de psicologia, então é pouco, né? A gente nem tem um século ainda, mas eu acredito que a própria questão da modernidade, a cultura, vai trazendo essas necessidades, principalmente agora, na era da tecnologia, né, e informação, que tudo é disseminado de uma forma maior. Eu acredito que a gente está numa era realmente de muito mais de conhecimento, embora o conhecimento também, né, mais superficial, ele é muito disseminado, mas a gente tem também um conhecimento mais aprofundado de várias coisas, acesso a esse conhecimento, e isso obviamente faz com que a saúde mental apareça, né, floresça. E é isso que a gente está querendo com o Janeiro Branco. Começar o ano florescendo, né? Com a nossa página em branco. Sim. Trazendo essa perspectiva de que a gente precisa cuidar do nosso cérebro, das nossas emoções, né? Do nosso psique, para que o corpo também funcione bem, né? Uma coisa sem a outra não engrena. Exatamente, nesse início de ano a gente faz tantas promessas, né, do que a gente quer concretizar no novo ciclo que se inicia, e é importante focar na saúde mental também, porque como a doutora disse, sem ela nada funciona. Bom, e como a doutora falou justamente, sem a saúde mental nada funciona, e eu quero saber justamente isso, quais são os principais sinais de alerta para a gente notar que algo não vai bem com o nosso próprio corpo, até notar com outras pessoas, né, à nossa volta, como a gente perceber que alguém precisa de ajuda. Primeiro, eu acho que a gente precisa focar muito em autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se percebe no mundo, na existência e nas relações com os outros, a gente consegue se conectar com esses sinais de alerta, né? Os sinais de alerta, normalmente, eles aparecem quando alguma coisa muda, né? Quando a gente sai daquele modo de que tá tudo tranquilo, de que tá tudo bem. Obviamente que nem tudo que é um problema é sinal de um problema mental.
né? Mas um problema mal elaborado, mal resolvido, ele pode se tornar um problema mental. Até porque o problema mental, a gente não pode focar apenas nas questões psiquiátricas, né? Não tá só nos transtornos mentais, que a gente poderia falar que seria o ápice dos problemas. Mas as pequenas questões mal resolvidas, emocionais, relacionais, elas podem trazer muitos entraves na funcionalidade da vida das pessoas. E isso pode vir a trazer transtornos, né? Até porque a gente precisa pensar justamente nesse corpo biosocial. Então a gente traz muitas coisas, biologicamente falando, né? E a sociedade vai transformando aquilo em algo muito maior, muito pior, né? Então, se conectar com você mesmo, se conhecer, é o primeiro passo. Por isso que a psicoterapia é tão importante, né? Porque o processo psicoterapêutico ele não existe só para curar ou cuidar de um problema, mas ele existe para trazer autoconhecimento, para a gente se perceber, para a gente prestar atenção naquilo que no dia a dia normalmente passa batido, porque a gente está no funcionamento automático, trabalhando, produzindo, interagindo, né? Então, muitas vezes a gente não para se escutar. E o processo psicoterapêutico é justamente um lugar de escuta, né? E principalmente de autoescuta. Muita gente associa a terapia a vou bater um papo, alguém vai me ouvir. Mas, na verdade, a função principal de um processo psicoterapêutico é a autoescuta. Eu me ouço, né? E com a mediação do outro, qualificada, obviamente, essa autoescuta, ela fica incrível, porque aí eu começo a perceber dinâmicas e raciocínios que podem estar desfuncionalizando minha vida, né? Trazendo mais problemas, inclusive, para mim. É isso. E hoje o Brasil é considerado um dos países com a maior taxa de ansiedade no mundo. Por que você, como doutora, você acha que a gente chegou nesse cenário como? Bem, a gente tem um país culturalmente enorme, né? Geograficamente enorme, quero dizer, e culturalmente muito diverso. Para além disso, a gente precisa pensar o que está associado ao nosso país, né? Festas, futebol, enfim, toda essa coisa da alegria, né? O país é um país tropical, é um país da alegria, é um país do turismo. Então, assim, essa própria cultura desse país que a gente vive transforma a nossa sociedade em um lugar de produzir o tempo todo, né? Então a gente tem que estar produzindo essa felicidade para quem a gente recebe, né? Para o turista e para a nossa própria vida mesmo. Então eu gosto de pensar que o brasileiro costuma resolver muita coisa na farra, né? Na bebida. Sim. Então assim, a gente associa muitos hábitos que podem ser autodestrutivos à felicidade, né? Eu acredito que tem muito a ver com isso, né? Sim. Por muitos estudos e pela própria prática clínica mesmo. A gente se cobra muito para ser feliz, né? E a felicidade normalmente está associada no que a gente faz e não em quem a gente é, né? Sem contar que a gente é um país que também gosta muito de se amostrar, como diz Ivete Sangalo. Verdade. E a rede social tá aí para provar isso. O Brasil também é um país que mais utiliza, por exemplo, a rede social do Instagram, que é uma rede que mostra para as pessoas o que eu quero que elas vejam. Exatamente. E é o lugar onde eu recebo validação por ser quem eu sou, por ser o que eu quero que o outro ache que eu seja, né? Então, eu acredito que é muito por aí. E aí, isso vai criando um mecanismo de autoprodução, de produtividade desse lazer, desse consumo, dessa alegria, que também autossabota a gente, né? Que também destrói. É autodestrutível, porque a gente não tem mais tempo pro ócio, a gente não tem mais tempo pra gente, a gente não tem mais tempo pra se dedicar às pequenas relações, né? A coisa do dia a dia. A gente tá o tempo todo tentando performar. E isso é enlouquecedor. É isso, e a rede social é justamente um ponto disso. A gente quer mostrar sempre felicidade, lógico, ninguém quer ficar vendo tristeza, onde é um espaço para ser mostrado justamente alegria. Mas, como você falou, existe a comparação, e nessa comparação as pessoas acham, porque fulano postou foto viajando, postou foto sorrindo, tá feliz, tá melhor do que eu. Muitas vezes aquela pessoa que postou foto sorrindo, foto viajando, não tá nada bem, e a gente só tende a acreditar no que a gente vê ali naquela vitrine, mas a verdade é que todo mundo precisa se preocupar com a saúde mental. E, inclusive, ligado a isso, ainda existe muito tabu com o fato da terapia, né? As pessoas acreditam que é algo de maluco, tipo, eu vou fazer terapia pra quê? Eu não sou maluco, mas não é bem assim, né, doutora?
Exatamente. E até a própria fragilidade, né? A gente não quer se mostrar frágil jamais, nunca. A gente tem muita dificuldade de mostrar impotência, incapacidade, fragilidade. Então, isso acaba fazendo com que eu fuja do cuidado. Inclusive do cuidado físico também, né? A gente normalmente busca o médico ou a medicina quando a gente está numa situação grave, né? Por exemplo, eu estou fazendo um tratamento oncológico agora e faço os meus exames todo ano, mas isso é uma coisa que eu descobri depois que eu descobri o câncer de mama, que poucas mulheres fazem, né? A mulher cuida muito do outro, mas o autocuidado, ele normalmente é negligenciado. E muitas mulheres falam assim, não quero achar problema, então não vou buscar problema. Acontece a mesma coisa com a saúde mental. Às vezes a gente associa a busca de uma psicoterapia a encontrar problema. Não vou ficar mexendo em algo que tá quietinho ali, né? Então deixa implodir, é melhor do que a gente tentar externalizar e trazer isso para uma prática de autocuidado. Para além disso, a gente tem também a própria dinâmica da psicologia, né? A psicologia agora que está começando a mostrar a cara dela de uma forma mais popularizada, né? Então a psicologia, ela tem um histórico bastante seletivo, né, e até exclusivo. Então a psicologia vem desse lugar também de tratar pessoas que têm problemas mais graves de saúde mental, os chamados loucos, né, associado muito à loucura e não ao autocuidado, ao bem-estar, a você prevenir problemas, mas a você curar problemas. Agora que a gente está começando a disseminar esse conhecimento, a trazer isso a público, a trazer inclusive para as próprias mídias, né, as redes sociais. Então isso tem mostrado para as pessoas que é importante sim a gente estar voltado para o cuidado da saúde mental e desmistificando um pouco esse lugar. E a galera que está começando a se cuidar agora visa muito, né, a sua nova rotina do dia a dia. E ligado a isso, tem hábitos que podem mudar, fazer toda a diferença na nossa saúde mental. O que é que você indica para os seus pacientes, para as outras pessoas, para quem está começando a se cuidar agora? Quais hábitos adotar para poder cuidar de si mesmo? Primeira coisa que eu indico é procure hábitos que tenham a ver com a sua vida. Não tente ficar copiando o que a galera tá fazendo, né? Eu acho que isso é bem perigoso também. Essa cultura dessa saúde exacerbada. Todo mundo corre agora. Todo mundo faz yoga, né? É uma positividade tóxica, né? E aí eu tenho que seguir um script também de saúde mental. Eu acho que se você tiver que seguir um script e copiar o que o outro tá fazendo, isso também pode ser adoecedor. Então busque a sua forma de autocuidado. Autocuidado para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra. Por isso que o autoconhecimento é importante, né? Para você entender o que cabe na sua rotina, o que é possível ser feito na sua rotina, né? O que é acessível para você fazer na sua rotina e pensar mais em si, né? E trazer um pouco mais o foco para si, para o autocuidado. Eu brinco que a gente só tem esse corpo para viver a vida. A gente não tem outro, né? Não tem como trocar de corpo. Então, se a gente não cuida dele, cuidar do corpo também, cuidar da saúde mental, a gente não tem como viver, né? Então, muitas vezes a gente faz 1000 planos, a gente tem 1000 expectativas, a gente economiza grana para realizar um sonho, mas a gente não vive o presente, o dia a dia, né? O presente de uma forma mais atenta mesmo, dando significado aos momentos simples, né? Um café da manhã mais tranquilo, uma rotina que caiba as relações de forma mais presentes mesmo, sem tanto contato com o celular, com rede social. Eu, por exemplo, agora tirei todas as notificações do meu celular. Então eu só abro os aplicativos de conversa e de troca quando eu tenho um horário disponível para fazer aquilo. Eu não estou mais à disposição do outro ou da tecnologia. Tem que ser o contrário, né? É ela que tem que estar à minha disposição. Verdade. Então eu acho que fazer algumas trocas pequenas, às vezes, valem muito a pena. É melhor do que, agora eu vou correr, agora eu vou pra academia todo dia, agora eu vou fazer uma dieta restritiva. Enfim, né? Entrar nessa fissura, nessa loucura de que, literalmente loucura, né? De que eu tenho que fazer o que todo mundo tá fazendo e tá parecendo que tá dando certo. Nem tudo que parece
É isso, se a corrida for algo que lhe agrada, se, por exemplo, ir pra academia for algo que lhe agrada, tudo bem procurar, não precisa copiar o outro, como você falou, até porque você tem que estar se sentindo confortável com aquele hábito novo, com aquela realidade nova que você está trazendo pra sua vida. E você falou em relações, sobre aproveitar esses pequenos momentos, e a gente já pensa na rede de apoio, que é de grande importância nesse momento, né, pra saúde mental, tanto de amigos, de familiares, de profissionais. Com certeza, a gente não é uma ilha, né? A gente vive na relação com o outro. E a gente cada vez mais precisa se entender numa comunidade, né? A gente está no coletivo. Embora parece que o brasileiro, né, é o povo que popularizado, que gosta dessas relações, mas a gente tem se individualizado muito, né? Pensado muito só em si, pouco no outro. Eu acredito, inclusive, que essas relações, elas trazem questões culturais e sociais também, como o racismo, o machismo, a misoginia, enfim, todos os preconceitos de uma forma geral que colocam a gente se vendo como eu sou melhor que o outro e por isso eu tenho que pensar mais em mim, eu vou valer mais que o outro e muitas vezes eu crio circunstâncias e problemas, né? Ainda mais esse ano que é um ano de política, de superpolarização com o outro, porque o outro não pensa como eu penso, porque o outro não acredita no que eu acredito. Então, dar mais valor a escutar o outro, a se ouvir em relação ao outro, a estar em coletividade, né? Pensar no coletivo, não só em si, eu acho que é um caminho muito importante para a saúde mental, inclusive coletiva. Porque se eu estiver sozinha com saúde mental, eu não fico muito tempo com ela, não. É isso, muito importante manter as relações para poder estar sempre ali, né, interagindo entre diferentes grupos. E agora, para os nossos pacientes que estão aqui acompanhando, qual é o momento certo para buscar um psicólogo, um psiquiatra também, né? Tem essa diferença, né, de psicólogo para psiquiatria. E às vezes as pessoas não sabem diferenciar, acham que é tudo a mesma coisa, que é tudo igual, mas não é bem assim. Exatamente. O psiquiatra é um médico que tem especialização em psiquiatria, então normalmente é um profissional que vai poder te indicar uma medicação, inclusive, né, te conduzir para esse lugar de um cuidado mais físico, inclusive, do cérebro, né, das questões cerebrais e neurológicas. Tem também o neurologista, que muita gente confunde. Às vezes tem gente que prefere pro neurologista do que pro psiquiatra, porque acha que é mais leve estar no neurologista, né? Mas as questões psíquicas precisam realmente ser buscadas por um psiquiatra. A psiquiatria é um espaço hoje também muito aberto para a psicologia, que está trabalhando muito em parceria. Então, muitos consultórios como a NEOS, né, tem um trabalho multidisciplinar, justamente por isso, para a gente ter essa troca, né, para a gente poder abrir esse espaço de uma forma multidisciplinar também para o nosso paciente. E o psicólogo é o profissional que trabalha com a escuta, né, que trabalha com o cuidado de ouvir. Então, eu digo que o nosso ofício é escutar e muita gente está precisando ser escutado. Então, quando alguém pergunta assim, qual é o momento que eu preciso buscar um psicólogo? Quando eu preciso ser ouvido, quando eu preciso ser escutado, quando nem eu mesmo consigo me ouvir, né? E justamente aí, o psicólogo e a psicologia vai te dar esse espaço de você conseguir ter essa escuta e mediada por um profissional que vai te direcionar para essa escuta realmente fazer da sua vida, né, um lugar mais tranquilo e feliz de se viver. E como é que o cuidado com a mente impacta na saúde do corpo todo? Elas duas andam lado a lado, a saúde mental e a saúde física? Total, completamente. Até porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, né, vai conduzir as nossas sensações e percepções físicas também. Né? Tudo é controlado pelo nosso cérebro, que a gente nem tem noção ainda do quanto que a gente é capaz de fazer em relação a muitas coisas. Então, tudo que a gente vive, não só psiquicamente, mas socialmente, também vai interferir na nossa na qualidade e no funcionamento físico da gente. Né? Então, se, por exemplo, eu acordo um dia que eu discuti com o meu parceiro, minha parceira, e eu não tô bem, né? E eu tô inflamadíssima, emocionalmente falando, eu não vou conseguir, por exemplo, fazer uma atividade física de uma forma legal, eu não vou conseguir comer, me alimentar de uma forma legal, né? E isso vai impactar diretamente na minha qualidade física, né? É isso. E a gente abriu pergunta para os nossos seguidores que mandaram aqui suas dúvidas pra gente. Vamos começar com a primeira, que a gente já até começou falando aqui. As redes sociais ajudam ou atrapalham quando o assunto é saúde mental?
As duas coisas, ajuda e atrapalha, né? Assim como tudo. Como tudo na vida. Eu acho que depende muito, a gente demoniza muito a rede social, mas eu acho que a gente precisa olhar para quem consome a rede social, né? Quem está consumindo o conteúdo da rede social é quem faz a rede social acontecer. Né? Então, tudo aquilo que é postado por alguém que também consome o que está sendo postado. Então, é a gente que está fazendo aquilo ali. Então, o psicólogo que está dentro de uma rede social, ele tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que ele vai dizer, com aquilo que ele vai disseminar, com a informação que ele está trazendo. Então, ele precisa ter muito cuidado em relação a isso. Né? Quem está escutando um psicólogo, um profissional, precisa ter cuidado também de saber quem é aquela pessoa, da onde ela é referenciada, né? Pesquisar, a gente pesquisa tanta coisa, né? Então a gente pode pesquisar quem a gente está escutando, não só escutar e falar, essa é a verdade absoluta e se identifica, porque a rede social tem essa coisa de identificação, né? Então a gente se emociona às vezes com um personagem e a gente segura ali e leva como ídolo, né? Como alguém que eu tenho que seguir, sem questionar, né? Sem, enfim, sem ter um critério mais racional daquilo que está sendo consumido. Então eu acho que quem consome tem tanta responsabilidade do que quem posta conteúdo. E a gente precisa ser um consumidor mais racional, mais elaborativo, né? Mais questionador mesmo. Com educação, obviamente, que está fazendo muita falta, né? As pessoas, às vezes, quando elas vão questionar, elas vão de forma rude, elas vão ofendendo, né? Se afetam emocionalmente e pessoalmente com as coisas, mas eu acho que a gente precisa questionar de uma forma educada, até para que a gente consiga ter da rede social o melhor que ela pode nos oferecer. E justamente como espectador, entramos aqui numa pergunta polêmica que tem acontecido cada vez mais nessa era de redes sociais, que é o autodiagnóstico. A seguidora quer saber se esse autodiagnóstico feito pela internet pode ser perigoso. Totalmente, né? Completamente. Até porque quem faz um diagnóstico é um profissional, né? Que estudou anos para aquilo ali. E estudou e ainda continua estudando, né? Um profissional que se preze e para de estudar. Então, o diagnóstico precisa ser conduzido por um profissional que entende daquela área. Seja o diagnóstico físico, seja o diagnóstico mental, enfim, o diagnóstico complementar, né? O diagnóstico que envolve tudo isso. Mas essa busca do autodiagnóstico, eu acho que tem muito a ver com o fato da ansiedade mesmo, né? A gente quer saber o que está acontecendo com a gente logo e a gente acredita em qualquer coisa que é falada. Antes das redes sociais, o autodiagnóstico também existia, né? Só que com as pessoas. Então, alguém falava, né? A minha avó falava, isso aí, com certeza é isso aí que tá acontecendo. Então, outra dizia, poxa, eu tenho a mesma coisa, acho que eu também sou. Minha mãe viveu isso aí foi batalha, isso aí matou ela, né? É bem assim. Então, esse autodiagnóstico, ele é cultural, ele é humano, né? Ele é da relação. Sim. Mas, obviamente, que a gente precisa ter cuidado, porque a internet faz com que esse autodiagnóstico pareça ser mais profissional, né? Porque parece que está vindo ali de um conhecimento que foi guardado ali dentro, né? E que está sendo disponibilizado para você gratuitamente. Então, assim, nem tudo que é gratuitamente é poderoso e é importante. A gente paga por tudo, né? Não só monetariamente falando. Então, é importante que a gente tenha cuidado com isso, que vem de graça, né? Pois é, e também com o autodiagnóstico vem a automedicação. Então, a gente já entra num campo muito perigoso e, de fato, muito perigoso mesmo. Então, se você acha que está com algum problema, é importante procurar um profissional, até para você não estar surtando e pensando, meu Deus, eu tô com isso, o que é que vai ser da minha vida? Então, procure um profissional. E agora, outra seguidora manda pra gente aqui, o ambiente de trabalho é um dos principais responsáveis pelo adoecimento emocional? O problema está nas pessoas ou no modelo de trabalho que vivemos? Eu acredito que tá nas duas coisas, né? Até porque as pessoas querem esse modelo de trabalho. Obviamente, a gente está numa cultura capitalista de produtividade, né? Então, a gente vive em cima disso, né? Onde quem produz tem mais valor, inclusive, né? E quem produz mais dinheiro tem mais valor também. Então, a gente busca, muita gente fala assim, qual é o sentido da vida? Né? Tudo isso é uma forma de buscar o sentido da vida, né? A gente vive num mundo extremamente monetário, financeiro, né? Então tudo vale alguma coisa e normalmente eu vou valer aquilo que as coisas valem também. Então as pessoas, elas normalmente associam muito o valor pessoal ao valor do trabalho, né? Inclusive de se sentir útil, de se sentir
importante, de se sentir reconhecido por estar fazendo alguma coisa. Então a gente muitas vezes acaba colocando o trabalho à nossa frente, né? Então é melhor eu parecer ser uma pessoa produtiva, importante e extremamente bem sucedida, né? A gente normalmente associa o sucesso na nossa vida ao sucesso financeiro, do que eu não ser nada disso. Porque se eu não for nada disso, eu sou quem, afinal? Pois é, tá aí, ó. E nossa última pergunta do seguidor existe quem diga que a ansiedade virou moda ou desculpa para tudo que temos aí na vida? Como é que você, como profissional, enxerga isso? Você acha que de fato a ansiedade virou moda ou que as pessoas estão apenas julgando, né, essa condição que, venhamos e convenhamos, muita gente tem hoje em dia? Eu acho que não é que virou moda, eu acho que a gente colocou num lugar comum, né? Então tudo é ansiedade, tudo é um transtorno mental, né? A gente tem um exemplo aí dos Big Brothers da vida, né? Então o BBB agora, inclusive, acabou de ter um participante lá que todo mundo, tudo associou à saúde mental dele. Ninguém pensou, não é o jeito dele ser, ou ele é um mau caráter, ou ele é uma pessoa dessa sociedade que construiu esse homem machista, preconceituoso, sem noção, né? Um homem como o homem é ensinado a ser. As pessoas não pensam nisso, as pessoas pensam, se ele é sem noção, então ele tem um problema de saúde, ele tem um problema psicológico, né? Principalmente se for um branco hétero cis, né? Se for uma pessoa dentro do padrão daquilo que eu entendo como norma, como esse é o modelo de homem a se seguir. Então, esse padrão, normalmente tudo que ele fizer de errado vai estar sendo associado a um problema mental, né? Como se tudo fosse justificado por isso. Então, eu acho que não é a moda a doença mental. Eu acho que é a gente que está colocando tudo nesse lugar comum e de desculpa. Então, ao invés de a gente tentar ouvir o outro e entender de fato o que é que está acontecendo, e quando a gente faz psicoterapia, a gente tem acesso a isso, porque se a gente se escuta melhor, a gente consegue escutar o outro melhor também. A gente está simplesmente colocando rótulo no outro. É só uma forma de rotular, na verdade, né? Como a gente já faz com tudo. Exatamente. O primeiro ponto aí, quando vemos alguém agindo errado, é pensar o que? Essa pessoa tem problema na cabeça, tem aí problemas psicológicos. Enfim, doutora, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos pacientes, os nossos seguidores, sobre a importância do Janeiro Branco, sobre a importância de se cuidar principalmente. Bom, o Janeiro Branco é o momento da gente abrir a nossa página em branco, né? É por isso que o nome é branco, porque é uma página como se fosse uma nova história para ser construída, né? E a gente pode abrir essa nova história não só no janeiro, né? A gente pode abrir todo dia que a gente acorda. Inclusive, todo dia que a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer uma nova vida, né? De construir uma nova história. Mesmo que pareça que tudo está muito parado, né, que tá tudo muito rígido, a gente sempre consegue dar uma mudança, fazer alguma coisa ser diferente, né? Sempre tem um espaço daquilo que está escrito que pode ser refeito, que pode ser apagado, que pode ser escrito de novo. A gente sempre pode virar uma página, o nascer de novo todo dia. Eu sempre digo que a gente nasce de novo todo dia que a gente acorda, né? É uma oportunidade da gente refazer aquilo que está sendo feito e não está sendo tão legal assim. Tá aí, e você que nos acompanha, lembre-se, a qualquer sinal de alerta, você deve procurar uma ajuda profissional. E, é claro, se você quiser ser atendido no Espaço Neos, voltando a lembrar, pode marcar sua consulta através do Chat. Temos aí consultas com descontos até 70%. Muito obrigada, doutora Dani Rita, pela sua participação. Eu que agradeço. E vocês que estão nos acompanhando, continuem ligados, porque no próximo mês temos mais uma edição do podcast do Chat.